Nós cumprimentamos nossos irmãos mais uma vez nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio, um prazer podermos estar aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus, desse santo e bendito Evangelho, que tem sido a razão da nossa alegria, da nossa vitória, e tem sido para nós tudo que Deus realmente pensou e desejou, trouxe para nós em forma de livro, e agora nesses últimos dias o Senhor tem aberto para nós o mistério, a palavra, e nós estamos satisfeitos com o que Deus está realizando em nossos corações, através desta verdade vindicada para esses últimos dias. Nós cumprimentamos em nome de Jesus, agradecido pelo apoio, a colaboração e as orações que todos vocês certamente têm feito por nós, pelo ministério, pelo trabalho. Estamos aqui hoje ocupando esse espaço pelo fato do irmão Neville não poder estar presente por motivo de viagem. Então nós estamos aqui para falar um pouco em seu lugar, crendo que dentro daquilo que Deus nos concedeu, dentro daquilo que Deus nos deu concernente ao ministério, ao trabalho, nós queremos compartilhar com os irmãos. Eu vejo que é algo maravilhoso quando nós podemos reconhecer os dons que Deus tem dado à igreja. Me lembro de quando Nicodemos encontrou a Jesus em São João, eu creio que é o capítulo 3 ou 4 de São João. Jesus disse: tu és mestre em Israel e não sabe essas coisas. E Nicodemos era um grande homem, foi chamado de mestre e, no entanto, ele não sabia nada acerca do reino de Deus. E Jesus o repreendeu porque ele usava o título de mestre, que deveria conduzir o povo dentro das Escrituras e até mesmo apresentar o Messias por conhecer como mestre o Velho Testamento, e ele nem sequer sabia o que é nascer de novo. Irmãos, eu penso que isto é um grande problema nos dias que nós estamos vivendo. Se nós parássemos na nossa chamada, no nosso ministério, o dom que Deus tem dado a cada um de nós, e ninguém tentasse tomar o lugar do outro e cumprisse o propósito de Deus na sua vida, com certeza nós teremos um povo mais orientado, mais sábio, mais edificado. O que acontece é que nós vemos o envolvimento daqueles que querem ou acham que podem fazer, e isso não traz para o povo uma certeza, leva o povo a uma confusão espiritual, que muitas vezes vemos as dificuldades para o povo centrar-se na palavra e descobrir verdadeiramente o que Deus tem para ele nesses últimos dias. E eu, reconhecendo a minha chamada, eu quero permanecer exatamente onde Deus me colocou para ser. Deus nunca cobrará de mim ou de qualquer pessoa além daquilo que Ele deu. E eu tenho certeza do lugar onde Deus tem me colocado para pastorear, para ensinar o povo, para arrebanhar um povo, essas ovelhas que são do Senhor Jesus e que foram confiadas a mim nesse pequeno ministério. Estou grato porque Deus tem acrescentado ao meu lado ministérios, homens, que Deus tem distribuído dons de sabedoria, de governo, de orar pelos enfermos. E Deus tem feito grandes coisas no nosso meio, porque esses dons têm tido a liberdade de trabalhar, de se expressar, porque eu vejo que tudo isso é realmente para benefício do corpo de Cristo. Quando nós vemos um homem
que está posicionado, sabendo do que está falando, levando o povo a uma maturidade no posto do seu dever, eu creio que Deus honra este homem, que ele tem chamado, e ele prosperará nas mãos do Senhor. Então vemos que Nicodemos, ele carregava esse título de mestre, que Jesus disse: vós sois mestre Israel e não sabeis essas coisas? Então nós vemos que se Deus chamou um homem para pastorear, ele deveria ocupar-se no posto de pastorear. Se Deus chamou um homem para ser mestre, de acordo com os ofícios, na palavra de Deus, encontramos em Efésios, capítulo 4, este homem deveria permanecer sendo um mestre reconhecido pelos frutos que produz, pelos resultados do seu ensinamento, ou evangelista, ou mesmo profeta, ou apóstolo. Os resultados darão prova disto. Não precisaria nós estarmos intitulando, porque os frutos de cada ministério identificam a chamada do homem naquele ministério. Por isso o profeta de Deus, de Malaquias 4, ele simplesmente não precisava se identificar como Elias, porque o ministério e os frutos que produziu o seu ministério estava prometido nas Escrituras que quando ele viesse seria desta maneira. Então esses frutos provam que ele era o profeta prometido de Malaquias e era o profeta Elias que Jesus havia prometido. Encontramos Jesus dizendo que Elias viria e restauraria todas as coisas. Se não houvesse restauração de todas as coisas, com certeza esse Elias não seria Elias, porque esse ministério de restauração estava prometido sobre um homem, Elias, e traria de volta a palavra restaurada completamente. Então nós nos identificamos com o ministério desse Elias, do qual, aqui nessa terra, Deus permitiu ter o seu nome, William Branham, porque o ministério deste homem, o que exerceu este homem, ele está compatível, ele encaixa perfeitamente com as promessas que a Bíblia disse que ele faria. Se não tivesse vindo o batismo, não tivesse sido restaurado a ceia, a unicidade, se não tivesse trazido todas essas verdades para nós, que Elias seria esse? Por isso, ele não se preocupou em se identificar como profeta mensageiro, como profeta de Malaquias 4. Você nunca viu ele se identificando pessoalmente para dizer que ele era essa pessoa, porque um homem espiritual, ele entenderia. Porque ainda que Nicodemos era mestre e não entendia, mas quando ele viu Jesus, ele disse: mestre, eu vejo que tu és um homem vindo de Deus, porque só um homem vindo de Deus faz as coisas que tu fazes. Então, ele estudava as Escrituras e viu que Jesus tinha algo especial, verdadeiro, que identificava dentro das Escrituras. Isso nós falamos do ministério do Filho do Homem, do Filho de Deus. Nós falamos do ministério da palavra feito carne. Quando nós olhamos também a promessa do que Deus faria em cada ministério, em cada homem chamado, a igreja deveria se identificar com esses ministérios que Deus levantou pelo conhecimento das Escrituras, porque essa identificação mostra o talento e mostra a chamada deste homem para aquele tipo de ministério. E é bom quando nós podemos reconhecer quem somos nós e o que viemos fazer à terra e por que estamos aqui. E eu quero cada dia me identificar na minha chamada, que é pastorear, levar o povo ao rebanho do Senhor, tratá-los como verdadeiro ministro, levá-los à pureza, à justificação, à santificação, ao batismo do Espírito Santo, ao ensinamento correto em todos os sentidos, porque sabemos que para isto Deus nos tem colocado.
Eu não entendo como que um pastor mestre poderá aperfeiçoar o povo. Eu não entendo como que um pastor mestre, um mestre, vai pastorear. Se ele for chamado para ser mestre, ele deveria ocupar-se naquela área. Por isso, irmão Brana disse que Deus não o chamou para ser um pastor. Ele tinha irmão Neville no tabernáculo, que era o pastor do tabernáculo Brana. Ele disse, Deus não me chamou para ser pastor, eu não tenho paciência de pastor. Eu não sirvo para ser pastor. Mas Deus o chamou para ser um profeta. E a vindicação é de um profeta. Mas tinha no tabernáculo Brana um homem chamado Neville, que era um verdadeiro pastor. E como vocês sabem, ele foi honrado pela mensagem, ele foi elogiado pela palavra do profeta, em várias mensagens, como um homem que Deus fez e perdeu a forma. E nós sabemos que o irmão Neville não era um homem de muita expressão, era um homem muito simples, muito humilde, muito dependente, mas ele preenchia um grande requisito: estar num tabernáculo onde tinha um profeta que exercia o ministério de profeta, e ali havia um pastor que exercia o ministério de pastor. Quando nós vemos essa sincronia desses ministérios dentro do corpo de Cristo, dentro do corpo da igreja, então nós vemos o crescimento espiritual que essa igreja tem por receber esta unção abençoada de Deus, essa promessa de Deus, para que esta unção, dentro desses ministérios, contribua para que essa igreja possa estar harmonicamente unida pelo Espírito, no crescimento, no conhecimento, na vida vivida e no conhecimento da palavra de Deus. Por isso, podemos dizer que o nosso povo, nossas ovelhas, nossos irmãos, onde nós temos procurado servi-los como ministro, têm sido agraciados, porque nós temos aberto as nossas portas para esses grandes dons de Deus que têm viajado pelo mundo e têm trazido para nós grandes coisas da parte do Senhor para nos edificar, nos ensinar, nos orientar e nos posicionar como igreja no reino de Deus, porque verdadeiramente nós temos sido agraciados com muitos dons maravilhosos que Deus tem enviado aqui no nosso meio, para que o povo possa ser aperfeiçoado com esse ministério quíntuplo que está em volta do mundo hoje, trabalhando em prol da noiva do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos que esse Deus que nos elegeu desde antes da fundação do mundo, também nos daria a condição, nesse fim de mundo, de termos tudo o que fosse necessário para suportarmos os problemas diários, problemas que têm vindo, para também sermos verdadeiros cristãos, para expressar a vida cristã acima de todas essas coisas que têm sido verdadeiramente, têm vindo pressionar a igreja. Eu espero que nossos programas aqui, seja comigo, com o Neville, nossas transmissões, nossos pregadores, todos que Deus tem levantado no nosso meio, seja realmente usado para benefício do corpo de Cristo. Então, a minha gratidão por Deus ter me dado homens, ministérios que têm realmente sido de grande benefício para fortalecer a nossa caminhada e nos esclarecer, através da palavra, o que nós estamos vivendo hoje e os acontecimentos atuais. Então, esse programa de terça-feira, nós confiamos ao irmão Neville Maia. E Deus o tenha abençoado, tenha usado, e espero que vocês tenham sido ricamente abençoados em todos os seus programas. Continue orando por ele, para que ele possa realmente servir de bênção na vida de cada ouvinte e cada participante das nossas reuniões. Nada alcançaremos sem um grande preço a ser pago, sem oração e sem dedicação. Tudo que temos alcançado até aqui tem sido com muita vontade de vencer,
muito desejo de triunfar diante de todas as oposições que têm se levantado contra o povo de Deus em geral e contra nós, que estamos incluídos entre o povo de Deus. E se não fosse assim, então não seria a verdade. Eu espero que vocês, meus amados irmãos, ouvintes, participantes, simpatizantes, muitos são simpatizantes deste programa, são dezenas, centenas de pessoas que estão sempre acompanhando, estão ouvindo. Eu espero que vocês sejam ajudados através da palavra. Lembrando de que, enquanto estivermos nesse corpo, nós cometeremos erros e falhas, mas o objetivo sempre de dirigir a um povo com a palavra aberta, com esse livro, é sempre levar o povo a aproximar mais de Deus, a amar mais a Deus, ter uma vida mais próxima do Senhor. Se porventura este erro, esta falha vem, nós pedimos que vocês ignorem, como diz o profeta: coma a torta e deixa a semente, coma a carne e joga o osso fora, mas não jogue tudo fora, porque verdadeiramente Deus tem nos trazido grandes conteúdos e verdades que foram guardadas e que nesses últimos dias é necessário para levar o povo à expectativa, a não perder ou a despertar, para que não seja pego de surpresa com os acontecimentos atuais, das quais estamos convivendo diariamente. E esse é o objetivo desse programa, é o objetivo das nossas transmissões ao público, aos nossos irmãos, é levar uma palavra que te desperte, que te coloque em posição para não perder o arrebatamento, porque creio que é uma oportunidade única que nós não podemos desprezar, nós não podemos tratar com leviandade, nós temos que tratar isso com seriedade, sabendo que é uma oportunidade que ou vamos, ou teremos gozo eterno, ou teremos uma tribulação terrível que entrará brevemente sobre a terra e apanhará todas aquelas virgens que não se prepararam, não se preocuparam em ter azeite, e elas serão pegas, entrarão na eternidade. Com certeza são salvas, mas terão que pagar um preço muito alto por rejeitarem a luz que Deus tem enviado nesses últimos dias, que é a totalidade da palavra prometida de Deus para os dias que nós estamos vivendo. Quero meditar um pouquinho nesta noite com vocês, sabendo que vocês são leitores da mensagem e leitores da Bíblia. Embora não é somente a leitura, o conhecimento técnico, intelectual, é que leva um homem a ser espiritual. Porque, do contrário, os teólogos como Nicodemos poderia se sair muito bem diante de Jesus, e no teste prático de Nicodemos, ele ganhou nota 0. E no teste prático da samaritana, que não tinha curso de teologia, ela ganhou nota 10. Nicodemos, 0, não reconhecendo, não vendo, a samaritana ouvindo, reconhecendo e agindo, ela teve uma nota 10 por reconhecer que ele era realmente o Messias, e não só isso, não somente reconhecer, ela tomou o Messias para si, porque reconhecer, como Nicodemos, que era um homem de Deus, foi uma coisa, mas não fez nada na vida dele. Mas a samaritana reconheceu e ela então foi realmente abençoada. O que nós queremos é que a igreja, com os resultados da presença de Deus, essa igreja produza esse fruto para se identificar que realmente algo aconteceu. Pegamos, por exemplo, Maria. Quando o anjo Gabriel veio a Maria, o anjo Gabriel, vindo a Maria, deixou ela naquele encontro muito feliz, muito avivada. Mas será que foi só o encontro com o anjo que deixou ela naquele estado? Ver anjo poderia deixar uma pessoa mudada? Muitas pessoas no mundo têm visto anjos, muitos têm dado testemunhos de ter visto anjos, mas a questão de Maria era mais do que encontrar um anjo. A questão de Maria
era o que o anjo deixou para ela, o que o anjo deixou nela. Isso que foi importante para Maria. Então, ver o anjo forte, ver todos esses acontecimentos, a nuvem, a coluna de fogo, e ver todas essas coisas maravilhosas que Deus tem derramado, Deus tem feito, isso é bom. Mas o que isso tem causado na sua vida? Porque o mesmo anjo que apareceu para Maria, apareceu também para João, ou melhor, para Zacarias, e o mesmo anjo que trouxe alegria, que trouxe avivamento, que trouxe vida, que trouxe a palavra encarnada, que manifestou a promessa de Deus, o mesmo anjo vai aonde está Zacarias, tem um encontro com Zacarias, e ao invés de deixá-lo alegre, feliz, avivado como Maria, o deixou mudo. Assim é, o sacerdote ficou mudo por encontrar o anjo. A mulher, Maria, ficou avivada porque encontrou o anjo e recebeu o benefício da presença daquele anjo. E a minha pergunta nesta noite é: o que o Filho do Homem, o que esse anjo, o que esta promessa realmente tem feito na sua vida? É Maria ou é Zacarias? Porque o sacerdote, pela sua atitude em relação à presença do anjo, ficou mudo, e a sua própria igreja ficou, a morte atingiu a sua própria igreja, sua esposa Isabel, quando aquela própria criança cresceu 6 meses ali, sem vida, precisando que aquela visita de Maria pudesse avivar, alegrar e trazer de volta a vida que estava morta no ventre de Isabel. Vamos ler aqui uma escritura em São Mateus, o capítulo 15, e nós vamos meditar um pouco usando a mensagem do profeta. Mais precisamente, eu trouxe hoje somente o livro dos selos. Eu quero tirar uma parte aqui para nós meditarmos nesta noite, usando até uma instrução do profeta. São Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 1. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Olha, havia 2 transgressões. Uma pela visão dos anciãos e outra pela visão do Filho do Homem. Então, veja que os anciãos estavam preocupados, acusando os discípulos de transgressão. Mas o que é que eles estavam defendendo? Eles estavam defendendo o seu próprio ministério, porque eles tinham colocado diante do povo determinadas regras, ensinamentos, e esses ensinamentos, quando veio o Filho do Homem em sua primeira vinda e trouxe esses discípulos e ensinou esses discípulos, eles agora não estavam sujeitos mais aos anciãos e às suas tradições. Quando eles quebraram essa tradição, então isso levou os anciãos a se agitarem, a se revoltarem, e veio a Jesus, porque os discípulos estavam quebrando algumas tradições. E veja o porquê que eles estavam brigando ou estavam defendendo a sua posição. Olha a questão aqui. Por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois que não lava as mãos quando come pão. Olha que coisa mais tremenda, irmão. Que profundidade da palavra tinha esses anciãos. Que profundidade da palavra, que estava questionando lavar a mão para comer pão ou não lavar as mãos. Tantas coisas profundas da Bíblia, quantas coisas maravilhosas haviam para se pensar, para se dizer, para se discutir, mas eles estavam preocupados em lavar as mãos ou não para comer. E Jesus
sabendo dessa infantilidade, desse ministério, desses anciãos, desses trabalhadores que estavam ali, ocupando o posto da cadeira de Moisés, como o próprio Jesus fala, creio que é São Mateus, em São Mateus 19, por aí, eu não lembro o capítulo, mas ele fala, censurando que eles estavam sentados na cadeira de Moisés. Então nós vemos que eles estavam envolvidos, esses anciãos, em coisas tão pequenas, envolvendo o povo, ensinando o povo, como nós diríamos hoje, ensinando o povo hoje a usar a tecnologia, a usar isso, usar aquilo, e coisas corriqueiras. Jesus não estava preocupado com esse tipo de coisa. Por que transgredis vós? Jesus disse assim, respondendo, disse-lhe, por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? O que era maior? Quebrar os mandamentos de Deus ou a tradição dos anciãos? Caberia agora um julgamento de que lado nós estaríamos. Do lado de Jesus, quebrando a tradição dos anciãos, ou estaríamos do lado dos anciãos, quebrando os mandamentos da palavra de Deus. Porque Deus ordenou dizendo, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, morra de morte. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim, invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Então, nós vemos o próprio Jesus chamando, repreendendo aquele povo por causa de suas transgressões, por causa de suas tradições. Então, nós vemos que o objetivo dessas tradições era invalidar o cumprimento da palavra de Deus, porque as pessoas estavam tão cativas, foram criados ao longo dos anos, sempre com o mesmo ensinamento. Quando vem algo diferente, que é o cumprimento da palavra de Deus, eles estão tão apegados às tradições que os seus pais, seus pastores, licenciaram, os anciãos, como nós estamos vendo aqui, que quando Deus vem para cumprir, porque eles se distanciaram de Deus ao longo dos anos, e Deus vem para cumprir aquilo que ele prometeu, eles dão mais valor às suas tradições do que a manifestação da palavra de Deus para aquele devido tempo, para aquele devido dia, e eles rejeitam, jogam fora o que verdadeiramente deveria tomar e fica com aquilo que deveriam jogar fora. É assim que acontece. E nós vamos ver que a razão pela qual eles não puderam crer em Jesus é porque eles tinham já em suas tradições, eles tinham colocado em suas mentes como isso se procederia, como isto aconteceria. Eles tinham traçado linhas, pensamentos, e se não viesse da maneira como eles traçaram, com certeza, eles não poderiam aceitar, porque suas mentes cauterizadas, através das tradições, através dos ensinamentos, não poderiam aceitar mudança naquilo que era o cumprimento da palavra de Deus. Ora, caso bem evidente, nós vemos no próprio nascimento de Jesus, que uma virgem conceberia. E, no entanto, quando ela concebe, o nome que essa mulher leva a partir de então é de uma mulher de má fama, embora as Escrituras havia prometido que uma virgem conceberia. Nós vemos que esse espírito, em suas tradições, tem caminhado ao longo dos anos para impedir que, quando a palavra de Deus se cumpre, essas tradições veda os olhos do povo para não ver o cumprimento das Escrituras. E nós vemos que esses que rejeitaram, que criaram em suas mentes, ou pensaram como seria o Messias,
eles eram homens que tinham estudado o livro de Moisés. Lembra quando Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará um profeta no meio de vós, e quem não ouvir esse profeta será extirpado do povo de Israel. Ora, está na Bíblia que ele seria levantado, o Messias viria, está em toda a Bíblia que ele viria, mas eles criaram para si um Messias em seus próprios pensamentos, a imagem de como seria esse Messias. Eles deram o nome, o destino para esse Messias, eles criaram uma forma para receber esse Messias. Quando esse Messias vem, ele não vem da maneira que eles imaginaram, porque eles tinham baseado tudo isto em tradições. Eles tinham desenhado, eles tinham esboçado todo o caminho que o Messias faria, e quando ele vem, totalmente diferente, alheio àquilo que eles haviam imaginado, então encontramos que eles jogaram fora. Será que não é isso que realmente está acontecendo hoje com esses que esperam o Messias, ou que esperam o cumprimento de toda a palavra de Deus? Não há um povo que está esperando o rapto, não há um povo que está esperando a transformação dos corpos, não há um povo que está esperando algo grande acontecer. E será que essas coisas não estão acontecendo e as tradições recebidas dos pais não estão impedindo essas pessoas de verem o que está Deus fazendo? Então, vemos aqui na mensagem dos selos, o livro dos selos, o profeta lembrando lá do princípio de como eles rejeitaram, como eles abriram mão da palavra para aceitar um substituto intelectual. E isso foi realmente a queda. Então ele disse: agora ela, Eva, tinha aberto mão desta palavra, ou melhor, agora ela tinha aberto mão dessa palavra em Niceia. Eva abriu mão no Éden. Eva rejeitou a dela no Calvário. E o grupo de Niceia a está rejeitando nos últimos dias, do mesmo modo. Que coisa! Então, a rejeição da palavra vem porque ela não vem de acordo com os moldes que os anciãos colocaram para o povo. Isso porque Deus não faz nada na terra sem antes anunciar o seu segredo aos seus servos, os profetas. A base, a linha real da direção de um povo para não errar o alvo é quando ele fica atrás de um profeta e que esse profeta possa direcionar esse povo na linha da palavra, como nós vemos além da cortina do templo, quando o anjo disse que ele seria julgado, ele disse: eu preguei tudo o que Paulo pregou. A multidão gritou: nisto nós estamos descansados. São profetas que nos dirigem em toda a palavra. Então nós tornamos-nos profetas nesses últimos dias, o Eliseu, porque a palavra vem ao profeta. Então essa palavra vem à igreja, à noiva, porque ela é o Eliseu. E Deus então revela a palavra para ela. Mas, quando a palavra veio em carne humana, ela, Eva, a igreja hebreia, mãe de todos os vivos espirituais, ela a rejeitou. Por quê? Essa noiva hebreia que nós vimos no princípio, qual foi os motivos que a noiva hebreia rejeitou a palavra? Se nós descobrimos que essa noiva hebreia, quando a palavra encarnada veio para ela, e ela a rejeitou, e nós descobrirmos qual foi a rejeição e como que ela rejeitou, nós podemos nos livrar desse espírito que nos faria rejeitar também a palavra encarnada para os nossos dias. Porque o Mombrana chama a igreja hebreia que rejeitou a palavra encarnada, porque ela não veio de acordo com as tradições que os anciãos tinham determinado para ela. A igreja estava alimentada, o povo estava alimentado do ensinamento, e esses homens que estavam pregando, que estavam ensinando na sinagoga, eles não tinham de onde tirar suas doutrinas, seus ensinamentos, a não ser dos profetas
do Velho Testamento, dos profetas Moisés e todos os demais profetas, alimentando o povo com a mensagem do profeta. Mas dentro da própria mensagem do profeta Moisés, dos profetas que vieram antes deles, eles montaram suas tradições. Por isso Jesus, quando os encontra, ele disse: nós temos Moisés como profeta. Ele disse: se vocês crescem em Moisés, vocês não fariam comigo o que vocês estão fazendo. Porque Moisés delineou, Moisés escreveu, Moisés falou do meu dia. Moisés falou como seria. Olha os tipos que Moisés escreveu. Olha, Gênesis está repleto de escritura, de tipos perfeitos, de como Jesus seria, ou o tipo que ele se manifestaria. Mas as tradições não permitiu, porque os homens estavam embotados em ensinamentos que tiravam a luz, e eles não podiam ver o que Deus estava fazendo. E esse mesmo véu, esse mesmo espírito tem acompanhado o povo durante as 7 eras da igreja. E nós vemos nessa última era, esse último episódio da história da igreja na terra, nós vemos que não é diferente. O profeta diz, ela rejeitou. Ela estava tão morta em suas tradições e dogmas que falhou em vê-la. Assim está esta, exatamente, muito bem, assim está esta, exatamente da mesma maneira. Lá, o que era? Tradições, ensinamentos, porque eles criaram em si como seria, como nós estamos vendo hoje. Cada um pinta ele como quer, fala o que pensam. Eles falham em vê-lo, a palavra viva manifestada na carne pela palavra que está prometida. O que acontece? Nós vemos então que eles falham em ver a palavra prometida, a palavra feita carne prometida. Como nós vemos, por exemplo, nós sabemos que houve um profeta vindicado por Deus, Malaquias 4. Nós temos seus sermões, nós temos suas pregações, nós temos o assíduo do Senhor, é verdade. Agora, depois que essa palavra se fez carne, depois que essa palavra encarnou em um homem para cumprir Lucas 17:30, para onde foi esse Deus? Porque o William Branham foi tirado, foi para a sepultura. Ora, você acha que Deus morreu no Calvário? William Branham disse que não. Deus não pode morrer, ele é eterno. E no Calvário, naquele último instante, o profeta disse, e nós vemos nas Escrituras, que o Espírito de Deus saiu daquele corpo, quando ele clamou, Deus meu, por que me abandonaste? Depois, para onde foi então? Aonde está o Deus que deixou aquele corpo? Tomou aquele corpo no terceiro dia, levantou dentre os mortos e voltou no dia de Pentecostes, agora, para um povo, para uma igreja. Nós vemos que Lucas 17:30 foi Deus manifestado em carne, segundo a sua própria promessa. Hebreus 4, nós encontramos que a palavra de Deus discerne todas as coisas. Então nós vemos que essa palavra estava escondida em um homem para discernir os corações, para revelar o segredo dos corações. Eles falham em vê-lo, a palavra viva, manifestada na carne pela palavra que está prometida. A palavra prometeu fazer essas coisas. A promessa foi feita que será assim nos últimos dias. Como aconteceu no dia de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Agora observe o que aconteceu em Sodoma. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Está vendo? Observe o que aconteceu então. Está vendo? Agora, ele disse que seria a mesma coisa e vivemos nesse dia. Bem, e poderia ser, e eu suponho, que eu conseguisse 600 dessas promessas assim da Escritura, somente referindo-se a isto. Está vendo? Agora, mas eles a rejeitam. Assim como rejeitaram, no princípio, a palavra manifestada em carne, por causa de suas tradições, de suas ideias, de seus formalismos, nos últimos dias, ela iria também rejeitar, deixar a palavra de lado. Ela se agarrou
a tradições e substitutos, porque haveria um tempo que esses substitutos era necessário. Sacrifício de ovelhas, sacrifício de cordeiros e de novilhos era mandamento de Deus. Até que viesse o tempo quando o verdadeiro Cordeiro de Deus, Cristo, fosse imolado. O sacrifício seria tirado. Porque por a obração de um único sacrifício, ele fez toda a obra, disse Paulo, escrevendo aos Hebreus. O que acontece? É que quando vem o perfeito sacrifício, eles quiseram continuar sacrificando ovelhas e cordeiros e novilhas. Eles não deram apreço. Lembra da Páscoa que Jesus foi? Ele era a verdadeira Páscoa. E, no entanto, eles estavam celebrando a Páscoa com seus cordeiros naturais, enquanto o verdadeiro cordeiro já estava entre eles, já estava caminhando, já estava entre o povo, e eles não podiam perceber, estavam cegos por suas tradições, e pensando que eles estavam fazendo a coisa correta. Olha, a igreja, essa mulher, Eva, ou a igreja hebreia, a noiva hebreia, ela se agarrou a tradições e substitutos, ela se agarrou ao sangue substituto, ao invés do sangue verdadeiro. Porque agora, quando ele entra em cena, teria que terminar aquelas coisas que foram dadas como substituto, como nós. Viemos pela palavra, viemos pela mensagem, mas há uma promessa para nós, que viemos pelo alarido, pela voz de arcanjo, trombeta de Deus. Há uma promessa para nós, que chegaria o dia quando o Filho do Homem seria manifestado, chegaria o dia quando a igreja tornaria o Filho do Homem para reprofetizar novamente. Essa foi a promessa de Deus. Nós não podemos viver com as tradições que vieram ao longo desses anos e batendo em cima disso, esperando. Entra em cena a mudança de ministério e o homem continua olhando para trás para viver de suas tradições e invalidam a promessa de Deus para o momento que nós estamos vivendo. Bastaria nós olharmos nas Escrituras e ver quando que entra o verdadeiro para tirar o substituto. O profeta disse, veja bem, Jesus, a palavra, disse, quando foi manifestado a ela, porque ela se agarrou a essas tradições, a Jesus, a palavra manifestada, disse à noiva hebreia, por que te agarra às tuas tradições? Invalidas a palavra de Deus para ti. Ela não pode surtir efeito mais. Se você não tiver aquilo que veio para tirar o substituto e colocar o verdadeiro, isso não vai surtir nenhum efeito mais. Porque nós estamos vivendo hoje na manifestação da totalidade de toda a palavra de Deus. Para quê? Porque isto é o que trará à igreja, ao povo, o alimento, a munição capaz de tirar esse povo num rapto. E rejeitar isto por causa das tradições de quem? Dos anciãos. Porque era muito mais fácil permanecer com os anciãos que vieram de uma linhagem de sacerdotes do que pegar um jovem galileu, sem denominação, sem um cartão de companheirismo, sem um cartão de sacerdote, e vindo da tribo de Judá, um homem comum, desconhecido. Era fácil ficar com as tradições, porque eles nasceram na tradição judaica, vieram de uma linhagem de sacerdote. Como nós estamos vendo hoje, quantas pessoas estão agarradas à história do homem, do sacerdote que veio, do pai, do avô, que eram sacerdotes. Mas Deus veio para cumprir a sua palavra e nós devemos aceitar a mudança, tirando o substituto, para entrar em evidência a promessa de Deus para os dias que nós estamos vivendo. Agora, essa é a razão hoje, porque os reavivamentos que havíamos de ter, nós temos reavivamentos denominacionais. Você sabe? Quando o profeta estava tendo aqui, havia avivamento denominacionais. Isso foi no meio das denominações, na restauração dos dons, em cura divina,
em milagres, em sinais, onde havia milhares de pessoas que estavam posicionadas nesse grande avivamento mundial. Mas esse não é o avivamento da noiva. O profeta diz, essa é a razão hoje, porque os reavivamentos que havíamos de ter, nós temos reavivamentos denominacionais. Não tivemos um verdadeiro despertar. Quando ele estava falando isso? Estava pregando a mensagem, o terceiro selo, parágrafo 182, ele está dizendo que o seguinte, não tivemos um verdadeiro despertar. Por que nós não tivemos um verdadeiro despertar? Eu vou mostrar para vocês, porque o profeta mostrou para nós, que haveria algo prometido de Deus, que traria um despertamento, que traria algo para o povo de Deus, que foi guardado. Ele disse, olha, não, não e não e não. Não, Senhor. Não pense que temos reavivamento. Não temos. Eles têm milhões e milhões e milhões de membros de igreja, mas não reavivamento em parte alguma. Não e não. O que é então que traria o avivamento para a igreja? O que seria esse avivamento para a noiva? O que é? O que foi que avivou a pequena Maria a subir as colinas para visitar a Isabel? O que deixou ela tão graciosa, tão animada, tão feliz, tão exuberante? O que foi que deixou ela naquela condição? Que avivamento foi este? Foi apenas o sonho com o anjo? Foi apenas uma visão que ela teve com o anjo? Não. Houve algo que mudou aquela mulher. O que foi que avivou a Abraão, velho Abraão e Sara, para fazê-los caminhar 400 quilômetros ou mais para peregrinar na terra de Abimeleque? Quem deu força, quem deu condição para Abraão? Foi apenas que Elohim chegou na sua casa? Não. A presença de Elohim na sua casa foi para introduzir a mudança de natureza, de corpo, a mudança da velhice para a juventude, do fracasso para a vitória. A visita de Gabriel a Maria foi para dar a ela a condição de gerar a palavra para o dia. A palavra para aquele momento é que levou o avivamento àquela mulher chamada Maria. Ela tinha tido um encontro e agora a sua vida realmente foi mudada. Então não é propriamente por termos coluna de fogo, por termos nuvem, porque isso também Israel tinha no primeiro êxodo. Eles viram, eles participaram, eles tiveram todas essas coisas, mas quem entrou na terra prometida? Quem foi que teve o avivamento de ver verdadeiramente o gozo, a alegria de tomar posse da terra? Senão aqueles varões que permaneceram fiel à palavra com Josué e Calebe e cruzaram o Jordão. Então, o profeta diz, veja bem, isso em 63, quando ele estava pregando os selos, que é a última etapa do seu ministério, que é a abertura da palavra, a manifestação de Deus em carne, a vinda dele manifestada, a nuvem de anjos que desceu, trazendo a comissão. Aqui nós estamos vendo o cumprimento. Ele disse, a noiva ainda não teve um reavivamento. Está vendo? Ainda não houve reavivamento aí. Nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Quando é que ele está dizendo isso? Há 50 anos atrás, em 1963, em março, quando ele está falando desse livro, Os Sete Selos, ele já havia pregado, desde 46 a 63, havia milhares, reuniões com 500 mil pessoas, havia tido reuniões com 100 mil pessoas, milhares de pessoas curadas, sinais por todos os lugares, e ele diz que isso não era o avivamento da noiva. O que é então que produziria esse avivamento para a noiva? O que é que traria esse gozo, essa alegria para a noiva? Veja, a noiva ainda não teve um reavivamento. Está vendo? Ainda não houve reavivamento aí. Nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Você acha que isso é pouca coisa? Morto ser levantado?
com atestados médicos, câncer cair na plataforma a milhares, doenças incuráveis, pessoas com braços atrofiados e eles endireitarem na frente da plateia, jovens com a perna mais curta e ela crescer repetidamente diante das pessoas, e o profeta está dizendo para nós aqui que isso não foi o avivamento da noiva, que isso não foi ainda aquilo que Deus prometeu. O que você faria se você visse esse moço com uma perna mais curta, tantos centímetros, e ela crescer instantaneamente? O que você faria em você ver uma criança atrofiada dos pés e ela ser jogada ali, solta da plataforma, e ela sair caminhando perfeitamente, e o povo gritando, louvando a Deus, glorificando a Deus, e o profeta disse, não é o avivamento, não é isso que nós estamos esperando, não é o sacudimento, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva, está vendo? Agora, então, irmão Brana, o que é que nós precisamos esperar para que a igreja, para que a noiva seja sacudida? Estamos esperando por ele agora. Serão necessários aqueles 7 trovões desconhecidos lá atrás para despertá-la novamente. Porque durante o tempo que ele estava pregando, ela adormeceu. Ela não teve avivamento, ela não teve um sacudimento, ela adormeceu. O que vai despertar esta noiva? O que vai despertar esta igreja? O que vai dar a esta igreja o avivamento que ela precisa? O profeta disse, olha, estamos esperando por ele agora. Serão necessários aqueles 7 trovões desconhecidos lá atrás para despertá-la novamente. Veja, sim, ele enviará isto. Ele prometeu. Agora observe. Mensagem, qual é a atração sobre a montanha? Ele diz que esses 7 trovões já é história. Você não foi avivado? Você não foi sacudido? Não está acontecendo alguma coisa na sua vida? Pega a mensagem, qual é a atração sobre a montanha? Mombrana disse, isto é história. Há 3 anos atrás? Não. Agora, 3 anos depois, isso é história. Isso já se passou. O que está acontecendo hoje, então? Se esses trovões não vierem, então não haverá vida, não haverá avivamento, não haverá despertamento, está morto, que é o que nós estamos vendo hoje. A rejeição desta abertura da palavra é o sinal de que eles permanecerão mortos, como o profeta disse, olha aqui. Serão necessários aqueles 7 trovões desconhecidos lá atrás para despertá-la novamente. Ou você crê que esses trovões foram revelados e está despertando a igreja que estava dormindo, ou então você vai continuar dormindo, porque ele já é história, ele já aconteceu. O profeta disse que é história. Veja assim, ele enviará isto, ele prometeu. Agora observe. Agora, ela estava morta. Ela estava morta. Mas o que foi que Deus enviou para despertá-la então? Os 7 trovões de Apocalipse 10, 3. Os 7 trovões foram enviados para tirar essa noiva do estado de morno que ela estava, caída que ela estava, para despertá-la. É por isso que nós vemos uma Maria sozinha, encontrando com um anjo, e de repente a sua vida é transformada. Ela torna-se uma mulher feliz, alegre. Ela sai para contar à sua prima Isabel aquele encontro marcante na sua vida, aquele avivamento que deixou nela uma semente que produziria a palavra encarnada. O que está levando o povo, a igreja, os verdadeiros filhos de Deus hoje, a um avivamento, a um sentido de amor por Cristo. Esta visita que veio através desse anjo forte, prometido nas Escrituras, que não somente desceu, mas desceu para colocar a semente no ventre da mulher, porque ele entregou a semente e colocou no ventre da mulher. Como disse a Bíblia, é doce, primeiramente é doce, mas depois no ventre é amargo. Nós estamos falando de semente sendo colocada ali no ventre da mulher. João, tipo da igreja.
que está acontecendo com os verdadeiros cristãos de hoje, que têm percebido a mudança do próprio ministério, de que Deus determinou para nós, a mudança na vida das pessoas, a transformação que está acontecendo nas famílias. Isso é o avivamento prometido que o profeta disse que a noiva teria, não de sinais, prodígios e maravilhas, porque isso estava tendo na sua primeira etapa ali, quando ele veio como filho do homem, quando manifestou como filho do homem, ele estava tendo em sua primeira etapa todas essas coisas. Mas resta, nessa segunda fase, nessa segunda etapa, como ele próprio disse que ela, a igreja, seria filhos do homem, resta agora o despertar desse povo. Porque então, é o que nós estamos vendo ao redor do mundo hoje, de 2003 para cá, mais precisamente, esse avivamento mundial que está acontecendo em todas as nações, onde Deus está visitando, está havendo algo especial. Porque foi uma promessa que haveria um despertamento, haveria um levantamento, não do homem. O homem, com seus credos, com suas tradições, eles têm projetado, eles têm dado nome a coisas como a ciência não admite, e eles procuram um esclarecimento para todo acontecimento. O homem, com suas tradições, estão invalidando o avivamento, a promessa que Deus prometeu para os nossos dias, para o nosso povo, as suas tradições. Sabe o que eles estão ainda agarrados? Lá a tradição era, não pode comer sem lavar as mãos. Hoje, eles estão encarregados só de falar contra a mulher de cabelo cortado, pintada. Eles não estão preocupados em profundidade. E estas coisas que eles estão, e com razão, e que é bíblico, e que estava na Bíblia, e que eles deveriam fazer, mas isso virou tradição. E quando isso vira tradição, eles invalidam o cumprimento da promessa de Deus para o dia que nós estamos vivendo, porque estão ocupando em coisas tão corriqueiras, tão pequenas, e deixa o povo, então, em suas tradições religiosas, porque se há um povo religioso, eram os judeus, depois de 2000 anos ainda são religiosos. Vocês imaginam, há 2000 anos atrás, você entrar em Jerusalém, ali onde estavam ainda muitos monumentos dos reis, dos profetas, ainda que estavam ali, que não foram destruídos. Vocês imaginam o espírito religioso que havia em Jerusalém, ali, as pessoas na igreja? Nós imaginamos isso hoje, o espírito religioso na igreja hoje. Não passa de quê? Tradições. Tradições invalidando a palavra de Deus prometida para os nossos dias. Ou não é o que nós estamos vendo hoje? A igreja está vendo hoje. A ocupação desses anciãos hoje. O que é? Com suas igrejas hoje. O que é? Aquilo que Deus prometeu fazer, Ele está fazendo. Despertar um povo através dos trovões, abertura da palavra, manifestação do Filho do Homem, a vinda em uma nuvem, Atos capítulo 1, Lucas 17:30. Aí nós vemos todas essas promessas se cumprindo, mas eles, em suas tradições, delinearam de que não é assim. É da maneira que eles traçaram, que eles pensaram, e isso está fazendo deles, eles estão fazendo invalidar a palavra de Deus. Agora, veja, ela estava morta. E agora, se as igrejas esquecessem seus credos, e esquecessem seus dogmas, e somente tomassem a Bíblia, pleiteassem a promessa, então surtiria efeito para elas. Mas veja, Jesus disse, vós, com vossas tradições, invalidais a palavra de Deus para vós. Bem, é a mesma coisa hoje com a Eva espiritual. Veja, a noiva espiritual de hoje, assim chamada, a igreja, ela toma a palavra de Deus e não quer aceitá-la. De quem que ele está falando? De uma noiva. A noiva de hoje, chamada noiva de hoje, ela toma a palavra de Deus, mas ela não quer aceitá-la. Não é o que nós vemos no mundo hoje? Você não vê mulher mais obedecendo o marido aí fora. Elas são donas de si mesmas. São igrejas, representando igrejas. Elas são suas próprias cabeças. Elas já agem da maneira que elas pensam que devem agir. Nós vemos a mesma coisa. Eles não querem ser submissos
a palavra, mesmo tendo a palavra, a noiva de hoje está rejeitando a palavra prometida para hoje. Aí para você entender como Deus está enojado dessas coisas, você tem que ler Casamento e Divórcio. E como Deus se sentiu quando ele é rejeitado, quando a mulher não recebe a semente do homem, ele tem direito de divorciar dela, diz o profeta de Deus. Por quê? Porque agora é o tempo da semente na mulher, e a rejeição dessa semente é separação. É divórcio mesmo, é separação. Por quê? Deus não trabalhou com a noiva para mantê-la noiva. Ele quer uma esposa, no qual ele põe a semente nela, que é o quadro que nós vimos em Apocalipse 10, versículo 8, quando a semente vai para o ventre da mulher. A rejeição disso, que é a promessa de Deus para os nossos dias, é a mulher rejeitando a semente do marido, que é Cristo. E rejeitando a semente do marido, que é Cristo, ela invalida, ela desonra a palavra, ela desonra o cabeça. E quando ela desonra o cabeça, ela é chamada de prostituta ou meretriz, porque ela desonrou o seu cabeça por não aceitar a semente daquele homem a quem ela disse que seria o seu marido. Então, é o que o profeta está dizendo aqui, ó. Eles invalidam, vejam. Veja, a noiva espiritual de hoje, assim chamada a igreja, ela toma a palavra de Deus e não quer aceitá-la. Então ela toma a mensagem, mas ela não quer aceitá-la. E ela aceita dogmas em seu lugar. Portanto, a palavra não surte efeito para ela, veja, porque ela tenta injetar seu credo com a palavra, isso não funciona. Agora, o que necessitamos hoje? O que é que nós precisamos hoje, então? Já que ela não quer ou não aceita, o que nós necessitamos hoje? Ou o que nós estamos vendo hoje? Sempre estou lendo este arauto da sua vinda aqui nas manchetes. Esse jornalzinho era o irmão Moore, Jacques Moore, eu creio que escrevia, nós vamos ver aqui o nome, escrevia. Veja o que ele dizia aqui, olha. Sempre estou lendo esse arauto da sua vinda aqui, nas manchetes. Necessitamos que um profeta retorne. Necessitamos que um profeta retorne. E suponho que quando retornar, não saberão nada a respeito. Apenas isso mesmo. Sempre foi assim, veja. Necessitamos disso. Só falam disso. Necessitamos que retorne um profeta que traga a palavra do Senhor e que seja destemido. Cremos que a Bíblia prometeu isso. Agora, eu sei que o irmão Moore e os demais, já comi em sua casa e tudo mais, o editor, e ele é o homem mais distinto que anda em sapato de couro, eu suponho. Um dos indivíduos mais distintos, mas cego. Você vai andar com esse homem? Mombrana está dizendo que ele é distinto. Mombrana está dizendo que ele é fino demais, mas comendo na frente do profeta e escrevendo, precisamos de um profeta. Será que nós não encontramos esses homens finos, que andam com sapato de couro, um dos homens nobres, homens maravilhosos, com esse sapato de couro, cego, tanto quanto Momouro também estava? Vendo a profecia, vendo Deus cumprindo a palavra, vendo Deus manifestado ali, cumprindo tudo que ele prometeu, e ainda dizendo assim, estamos esperando, quando retorne, ele vai retornar, ele vem buscar um povo, ele vai retornar. E o profeta disse, eu tenho comido junto com ele na sua mesa, e ele dizendo, estamos esperando um profeta. Veja, ó, ele é o homem mais distinto que anda em sapato de couro, eu suponho, um dos indivíduos mais distintos. Mas veja, ele sabe que temos que ter isto. E a irmã Moore, sua esposa, uma das mulheres mais distintas, pequena, pobrezinha, e o sacrifício deles. Mas com toda essa fineza, com todo o respeito, com toda a religiosidade, com toda a bondade cristã, mas era um cego. Não podia enxergar a promessa de Malaquias 4, Apocalipse 10, 7, diante deles. E ele estava jogando aquilo, esperando para o futuro. Estamos esperando.
Tem tanta gente boa hoje esperando e jogando também para o futuro, comendo na mesa com os santos de Deus, banqueteando com os santos de Deus, tendo companheirismo com os santos de Deus, que a promessa já está cumprida nesse santo de Deus, o avivamento já tem começado nesse santo de Deus, Deus já está fazendo algo especial nesse santo de Deus, e eles estão dizendo, estamos esperando. Não é o mesmo Espírito? Isso não tira a dignidade deles e a santidade que eles têm, mas o que adianta ser santo e cego? Que bem traria? Santo e cego, como esses homens eram. E essa é uma das melhores revistas que há nessa categoria. Em outras palavras, deixa eu colocar aqui. Esse é os melhores apanhados que nós temos desses homens, para mostrar que o profeta não veio, para mostrar que não houve retorno dele, que Apocalipse 10:1 não é a vinda prometida de Lucas 17:30. Ele disse, olha, é uma das melhores revistas que há nessa categoria. É uma das melhores apanhados para provar que não é assim. Por quê? Porque não vem de homens caídos, não vem de homens com vidas erradas, vem um homem bem casado, uma mulher fina, um lar abençoado. Esses homens, com esse tipo de vida e com esses panfletos, como era o caso do irmão Jacques, do irmão Moore, com a sua esposa, que tinha a melhor revista, mas mesmo sendo a melhor revista, não estava tendo efeito a não ser cegar mais o povo com aquilo que Deus estava fazendo entre eles, que era um profeta vindicado entre eles. Então, esses apanhados que se fazem para combater as promessas de Deus, e quando isto vem de homens limpos, homens honestos, homens santos, homens que têm vida vivida, não é outra coisa a não ser para cegar mais aquilo, para que você não veja aquilo que Deus está fazendo no presente. Por quê? Porque a promessa é, antes do grande e terrível dia do Senhor, essas coisas teriam que acontecer. E o grande e terrível dia do Senhor está na iminência de acontecer de um momento para o outro. Todo mundo sabe, todos sabem que isso é verdade. Mas as pessoas estão cegadas por suas tradições, que esses anciãos criaram para impedir que você veja a promessa de Deus para esse dia. Então nós vemos aqui, ó, essa é uma das melhores revistas que há nessa categoria, em minha opinião. É o Arauto da Sua Vinda. Olha o título da mensagem. É a melhor, Arauto da Sua Vinda. Quem que ele estava esperando? E, no entanto, esse precursor da vinda já estava manifestado diante dele, e eles não podiam perceber que ali estava o cumprimento da promessa de Deus. Não é a mesma coisa, nós estamos falando de traduções, falando dos judeus, dos anciãos, que suas tradições invalidaram o cumprimento da palavra de Deus, eles não puderam ver, invalidaram para eles, diz o profeta, não para os eleitos. Os eleitos jamais terão uma palavra invalidada, os eleitos verão, eles invalidam a palavra para si próprio, para se esconderem, mas não para o eleito, porque o eleito, Deus tem um compromisso com ele, o eleito não pode ser enganado. E aqui nós vemos que esses homens, com suas tradições, invalidaram para eles a vinda do Filho do Homem em sua primeira vinda. E agora, na manifestação do Filho do Homem, Lucas 17:30, nós vemos que a revistinha do irmão Moore, a santidade do irmão Moore, a santidade da sua esposa, o objetivo dele estava invalidando a presença de Deus manifestada entre eles ali, para cegá-los, e todos aqueles que ficaram com essas revistinhas do irmão Moore e creram que ele era um homem de Deus, estava invalidando em ver a promessa de Malaquias 4, Lucas 17:30, que estava cumprindo diante de seus olhos. Assim também, esses Moore de hoje, esses santos de hoje, esses anciãos de hoje têm se levantado para invalidar o cumprimento da palavra de Deus para o momento que nós estamos vivendo. É verdade, irmão. Nós estamos falando aqui, baseado nas Escrituras, o profeta está trazendo isso para nós. Veja o título, o Arauto da Sua Vinda. Não é isso hoje que está trazendo a maior polêmica para o povo da mensagem?
quando se fala de vinda e rapto, eles não sabem discernir o que é vinda, o que é rapto, o que é transformação, arrebatamento, mudança de corpos, e colocar isso dentro do seu próprio tempo. Lá também ele estava invalidando a presença do Filho do Homem, Cristo, num homem. Ele estava invalidando com as suas revistinhas. E eles tinham tudo na mão para fazer aquilo, porque Deus tinha dado condição para eles, dinheiro para eles, para imprimirem, para mandarem. E eles estavam ali, ó. É o arauto da sua vinda. Mas verifica-se que ficam apregoando isto. Necessitamos de um profeta. Necessitamos de um profeta. Está vendo? Que coisa. É sobre isso que fala. Agora, vamos traduzir isto para os nossos dias. Precisamos de um arrebatamento. Precisamos de um arrebatamento. Precisamos de um avivamento. Precisamos de algo. Deus tem que fazer algo. Ele disse, a noiva terá isto pela a revelação dos trovões. Quando os trovões vêm, ela será sacudida. Ela terá um avivamento. Se isto não estiver produzindo na vida de um homem, então isto não aconteceu, porque aonde isto manifestou, na vida de Maria, na vida de João, aonde isso aconteceu, houve algo, um avivamento que tomou conta naquele homem ou naquela mulher. Então nós vemos que a linguagem de hoje é, não, irmão, vamos esperando o rapto, estamos esperando a vinda do Senhor, nós estamos esperando a vinda do Senhor. É o que eles estão escrevendo em seus jornaizinhos, para combater aquilo que Deus diz que já aconteceu, ou não aconteceu. Nós lemos, nós falamos, basta você pegar a mensagem, qual é a atração sobre a montanha, Mombrana disse que Apocalipse 10, 1 ao 7, é história, e se é história, os trovões virou história, o anjo forte virou história, tudo já aconteceu, tudo estava ali. E o que isso causou? Causou que isso está no nosso meio, as vidas estão sendo mudadas, o avivamento está acontecendo aqui na África, em tantos outros lugares, Deus trabalhando de uma forma especial, e no entanto, eles estão tentando com seus jornaizinhos abafar, impedir que o povo de Deus poderia tomar posição, mas isso não vai acontecer, porque Deus tem uma promessa para nós. Os eleitos não podem ser enganados. Agora ele disse, quando ele fala disso, ele diz assim, e então aqui estamos hoje, e como ontem e hoje, anunciando no rádio, e as igrejas batistas e assim por diante, que não temos que de participar do que os católicos fazem, mas de certo modo, devemos ter companheirismo com eles, está vendo? E bem aqui, a mensagem saindo daqui mesmo para ficar longe desta coisa venenosa. Olha o conselho do profeta. Enquanto se apregoam companheirismo, não é? Enquanto se apregoam companheirismo, em nome de amor fraternal, em nome de um povo que sabe perdoar, claro, sabe perdoar, mas não é para andar com o ímpio, porque você perdoou as suas injúrias e as suas ameaças, não. E bem aqui, a mensagem saindo daqui mesmo para ficar longe desta coisa venenosa. Quando nós falamos isso, nós estamos falando com propriedade, porque se você vai a um lugar onde tem carrapicho, você se cuida, porque você só não traz carrapicho se você não for ovelha, porque a lã atrai o carrapicho aonde tem. Por isso é que você vê lugares que você vai, que você frequenta, festinhas que você vai, que você frequenta, logo você vê as fotinhas ali cheias de carrapicho. Por quê? Porque você foi em lugares ali venenosos que você não deveria ir. Você deveria saber que tipo de erva você pode comer, em que tipo de pasto você pode ir, aonde você deveria estar. Vê? Está vendo? Está vendo? Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É a Bíblia. Como que você vai andar? Como que você não vai separar? Se a própria Bíblia disse que não pode andar juntos se não estiverem de acordo. Luz e trevas não pode ter companheirismo. Quando a luz entra, as trevas saem. Então quem que sai?
As trevas. Você entra como luz, as trevas terão que sair. Está vendo? A mais poderosa. Não se pode apagar a luz com trevas, mas pode-se extinguir as trevas com a luz. Isto mesmo. E ele é a luz. E ele é a palavra. Está vendo? Agora aí está, de volta, a mesma coisa. Não se pode fazê-la mentir ou fazer algo errado. Retorna diretamente ao ponto. Sim, Senhor. Amém. Agora veja, eles não a querem. Eles não querem a palavra de Deus. Eles não querem. Se eles não querem, não se pode fazer mais nada por eles, porque deveria desejar. Bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça. Você acabou a fome, está bem para você, tem uma vida pacata, morna, você perdeu o sentido da vida, apenas ir da igreja como um ritual, tradição feita pelos homens, ir no altar, orar, tomar a ceia uma vez por mês, vir na igreja, cantar e assim por diante. Nada diferente de colocar um véu na cabeça, nada diferente de suas tradições religiosas, que está acontecendo hoje, que é o que nós estamos vendo. Eles não querem o quê? A palavra. Aonde está a palavra hoje? A palavra hoje está na noiva. Ela é a palavra para hoje. Ela é tudo que Deus tem para hoje, é a noiva, é a igreja. A palavra do profeta na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Deus estava em Cristo e Cristo está na igreja. O único lugar que você pode ver Cristo hoje é na igreja, porque Deus se esconde atrás de um véu de carne. E agora não é mais o filho do homem, agora são os filhos do homem. Aquele filho do homem gerou filhos do homem. Aquele primeiro grão que chegou ao amadurecimento foi jogado na terra e produziu muitos grãos, e eu sou o resultado daquele grão que caiu sobre a terra. Você é o resultado daquele grão que caiu sobre a terra, e esse grão tem que produzir a mesma espécie, tem que produzir a mesma vida. Nós temos que ter tudo o que ele tinha, não era só aquele primeiro molho que foi movido, agora nós estamos vivendo a mesmo tipo de vida, no avivamento, no amor à palavra, porque a mesma natureza tem que estar em nós. Ou do contrário, há algo errado. Algo não está bem. Olha o que o profeta diz, eles não querem. Eles não querem. Sabe por quê? Porque ela se agarrou às suas tradições, ela invalidou a palavra de Deus. O que invalidou a palavra de Deus? 50 anos que os selos foram abertos. E esses anciãos que vieram com seus ensinamentos, com seus credos, com suas interpretações, criaram tradições. Pessoas estão vivendo de tradições. Agora, a palavra manifesta, eles não podem crer, claro, estão amarrados por suas tradições. Amarraram pelos seus antepassados, pela sua história. Temos Moisés como profeta. Os fariseus também tinham, e no entanto, eram sementes caimitas. Por quê? Porque eles estavam querendo matar a promessa para aquele dia. E quando você está desejando matar a promessa para o dia, nada mais é do que o espírito dos fariseus, e nada mais é um fariseu com o espírito caimita, que foi o que Jesus disse. Vocês querem me matar? Porque vocês não são da descendência real. Porque a descendência real se alegraria em ver o meu dia. O que nós estamos vendo hoje? Eles se agarraram às suas tradições, ela invalidou a palavra de Deus. Esse invalidou, não invalidou para o eleito, invalidou para eles. Eles não podem ver, porque eles próprios invalidaram a palavra de Deus. É por isso que jogam sombra na mensagem de Mombrana, próprios pregadores, que deveria defender essa verdade de unhas e dentes, estão jogando sombra no próprio mensageiro. No próprio mensageiro. Agora, a mesma coisa acontece agora com a Eva espiritual. Agora, trazemos para o tempo presente a Eva espiritual, a Eva natural, judeus, a hebreia, a Eva espiritual, a noiva. Ela não quer, ela quer manter suas tradições
e se afasta da palavra de Deus. Ela se agarra novamente a denominações e seus credos e tradições de seus anciãos, ao invés de tomar a palavra de Deus. Agora, vamos, estudantes da Bíblia, estudantes da mensagem, vamos pegar as eras da igreja e ver como foi que começou a obra dos nicolaítas. E ver se essa obra dos nicolaítas também não começou na 7ª era da igreja. Porque tudo que aconteceu nas 6 eras da igreja se repete na 7ª era da igreja. E ver o que aconteceu na 7ª era da igreja, se isso também não veio com a obra dos nicolaítas, que começou bem juntinho à igreja primitiva. Aonde estava a igreja primitiva? No Pentecoste. Aonde estava a noiva dos últimos dias? Estava lá no Monte Pôr do Sol. Estava lá quando começou o derramamento do Espírito Santo, como Deus começou a trabalhar na era, em 1906, Deus começou a trabalhar, Laodiceia começou, mas veja, os nicolaítas vieram também dessa mesma junção, desse mesmo lugar, os nicolaítas vieram. É o que o profeta está dizendo, olha, ela agarra novamente as denominações e seus credos e tradições de seus anciãos, ao invés de tomar a palavra de Deus. O que nós precisamos entender? Se você pegar a mensagem, porque nós não somos uma denominação, então você vai ter um raio-x do que é uma denominação. Agora pega esses pregadores e vê se esse sistema que eles estão implantando hoje, para segurar o povo, invalidando com seus credos. Ora, eu digo isso porque eu sei que é verdade. Pastores, ou homens que dizem ser chamados por Deus, não sabem se comportar como verdadeiros cristãos, nem para com suas irmãs na igreja. Então, que homens são esses? Pega a mensagem, porque não somos uma denominação, aquilo é um raio-x, e vê se há um resquício daquilo não está em muitos grupos hoje, tentando se segurar que tem a palavra, e, no entanto, não é nada mais do que um sistema tradicional que os anciãos fizeram ao longo desses anos. Ao longo desses anos. Porque denominação não é placa de igreja. Denominação é espírito. E tem muitas igrejas com bonitos nomes. Tabernáculo. É o nome que o irmão Brana usou no tabernáculo lá, Tabernáculo Brana. Apesar que hoje encontramos ali apenas tabernáculo, mas é o Tabernáculo Brana. E, no entanto, são tabernáculos, mas o espírito denominacional está ali dentro mesmo, porque não é placa. O diabo não respeita a placa. Quando você nega a palavra, o diabo entra. Quando Eva rejeitou a palavra, o diabo entrou e derrubou ela. Todo tabernáculo que rejeitou a palavra prometida para o seu devido dia, o diabo entra e derruba aquela igreja. Esse derrubar não é cortar o pescoço dela, não é tirá-la de cena, mas derrubou o seu poder, derrubou a sua vida. Eva nunca mais teve poder como Adão. Ela morreu naquela condição, a partir do dia que ela deu ouvido à palavra de um anjo falso, né, de um mensageiro falso, para dizer a ela sobre aquelas coisas, ela caiu. Ela nunca mais foi aquela mulher que deveria. Aí o profeta está dizendo aqui, e ele diz assim, quando a promessa da palavra nos últimos dias foi trazida a ela, ela não a receberá. Então ele está dizendo, vai voltar isso de novo. A palavra será trazida de novo, mas ela não a receberá, por causa de suas tradições, como a noiva hebreia fez. Então, voltamos ao princípio, 2000 anos atrás, a noiva hebreia, com suas tradições, não recebeu a palavra. Agora o profeta, hoje, a noiva gentílica que deveria receber a palavra, rejeita a palavra pelos mesmos motivos que rejeitou a noiva hebreia. Por quê? Porque suas tradições, suas interpretações sobre a vinda, sobre a manifestação do Filho do Homem, não veio como eles imaginaram, eles colocaram de fora. Como colocaram Jesus para fora. E como colocaram Jesus para fora também nesses últimos dias. A verdadeira palavra, ainda que manifestada, provada, vindicada, ela não aceitará. Isso aí está escrito. Ela não vai aceitar, porque o profeta diz, ela não vai aceitar. Por que não? Porque aí está seu tipo.
ela não pode fazê-lo. Isso mesmo, ela não pode ir além do seu tipo. Lá temos um tipo, lá temos uma sombra. Quando nós vemos aquela sombra e olhamos para hoje, você não precisa esperar outra coisa, a não ser os mesmos resultados que teve lá, terão aqui, é o que o profeta está dizendo. A noiva hebreia rejeitou a palavra feito carne, porque ela estava envolvida em tradições. Tradições que são mandamentos de homens. Estava ocupado com coisas tão pequenas, até mesmo lavar as mãos, e rejeitaram o mais importante, o maior, a manifestação da palavra encarnada. Como tem um tipo lá, então nós olhamos aquele tipo, nós vamos ver então que hoje terá que se repetir da mesma maneira que repetiu lá. Está vendo? Está predito que ela assim faria, assim como se vai evitar qualquer coisa. Como que você vai querer mudar isso? Você vai lá tentar mudar? Eu lembro, irmãos, já estamos quase terminando o nosso horário, mas eu lembro, o irmão Brana disse que Roma foi evangelizado por um casal, eu creio que foi Áquila e Priscila, o Júnior e Júnia, evangelizou ali Roma, pregou em Roma na época da perseguição, e aqueles homens, Deus usou aquele casal para pregar ali, levar o evangelho. Anos depois, quando eles se apostataram, então nós encontramos que Policarpo fez uma viagem de 2.000 quilômetros para tentar salvar aquelas pessoas que haviam recebido o evangelho no tempo de Júnior e Júnia, ou de Áquila e Priscila, que tinham sido evangelizados. E o Mombrana disse que Policarpo caminhou por 2.000 quilômetros para ir lá tentar convencer aquele povo que tinha desviado-se do primeiro amor, desviado-se do princípio e agora estavam dobrados, né, inclinados a coisas erradas. O Mombrana disse que Policarpo, ele esteve lá, quando ele chegou na cidade de Roma, Deus disse no seu ouvido: volta, Policarpo, porque esse povo não te receberá. Sabe o que eu vejo hoje, irmão? Tem tantas pessoas querendo salvar aquilo que já perdeu. Jesus não ficou lá tentando tirar as tradições daqueles fariseus. Eles foram pré-ordenados para isso. Jesus deixou os fariseus com suas reuniões farisaicas e foi buscar uma samaritana, e foi buscar uma Madalena, e foi buscar um outro ali, um Lázaro, uma Maria. Ele foi buscar. Eu acho que nós hoje não temos que estar envolvido em converter fariseus ou ir atrás para tentar converter. Parece que estão... eu vejo umas pessoas tão felizes, irmão, que quando viu a igreja católica reformada, ou essa igreja, como ele chama, essa igreja católica moderna que eles têm aí, falando em língua e profetizando, sabe o que os religiosos pentecostais disseram? Graças a Deus, nossos irmãos católicos estão recebendo o Espírito Santo. Mentira! Satanás enganando eles. É a mesma coisa. Tem homens que vocês estão tentando ganhar eles e mudar eles, e vocês não vão mudar. Jesus não mudou, Policarpo não mudou, e não vai mudar mesmo. Você tem que cuidar do seu ofício, você tem que cuidar do seu ministério, você tem que cuidar do seu trabalho, você tem que cuidar de suas ovelhas, você tem que cuidar da sua tarefa, porque quando vier o chefe maior, ele quer te encontrar como verdadeiro mordomo na sua propriedade, cuidando do seu povo, do seu posto de dever, e não tentando convencer. O que você foi fazer? Eu deixei minhas ovelhas aqui, porque eu fui lá na casa do Patrício, fariseu, e eu tentei pregar para ele lá e mostrar que ele é o Messias, que verdadeiramente a nuvem é a manifestação do Filho do Homem, a plenitude da palavra. Tivemos horas e horas e parece que ele vai aceitar. Os católicos aceitando os dons espirituais. Mudou alguma coisa dos católicos? Continua de brinco na orelha, continua de cabelo cortado, continua da mesma maneira. Nós não queremos uma visitação para deixar nós iguais aos demais. Nós queremos uma visitação que mude a nossa vida, que transforme nossas vidas, que traga um avivamento em nossos corações e que provamos que verdadeiramente não foi só a nuvem sem água, como é aqueles escrito por Judas no seu último livro antes do Apocalipse, nuvens
sem água, não, é nuvem com água, nuvem que rega o povo, que traz avivamento, a chuva serôdia, a chuva temporã e serôdia, juntas agora, trazendo o avivamento do povo de Deus, homens e mulheres, que vêm à igreja no espírito de adoração, que vêm à igreja para servir, para honrar, para dar testemunho lá fora, na rua, aonde estiverem, homens e mulheres que verdadeiramente não só tiveram um sonho com o anjo, mas tiveram uma experiência com o anjo de se engravidarem, de receber a palavra, de ter uma vida diferente e ter o prazer de caminhar agora, dando testemunho de que suas vidas mudaram. E para terminar, veja bem, ele diz assim, como você vai evitar qualquer coisa? Agora, a única coisa a fazer é apenas estar alegre por estar dentro. O que você vai fazer agora, irmão, irmã? Você que tem me testemunhado, famílias que têm me ligado, do regozijo, da alegria que vocês estão tendo de não conseguir dormir à noite, da alegria que vocês têm por ter recebido a semente, a palavra, o livro, e ter engolido esse livro e o efeito que ele está fazendo na sua vida. Olha o que o profeta diz agora, a única coisa a fazer é apenas estar alegre por estar dentro, só isso. Esteja esperando por isso, muito bem. Deus prometeu nos últimos dias que ele manifestaria e vindicaria sua palavra a ela, e ainda assim ela não aceitaria. Tudo isso Deus prometeu a ela por seus servos, os profetas. Deus prometeu através de Jesus Cristo, Deus prometeu através de Joel, Deus prometeu através de Paulo, Deus prometeu através de Malaquias, João, Deus prometeu através de João, o revelador, todos esses profetas exatamente o que a última mensagem seria para ela. Agora, se querem anotá-las, claro que todos vocês as conhecem. Jesus, São João 14:12. Joel 2:38. Paulo, 2 Timóteo 3. Malaquias, capítulo 4. João, o revelador, Apocalipse 10, 17, 1 a 17. Vejam exatamente o que aconteceria agora. E para a igreja, o que é isto? A palavra encarnada, feita carne entre seu povo novamente. Estão vendo? E eles simplesmente não creem nela. Eu estou lendo o terceiro selo, parágrafo, esse que eu acabei de ler, parágrafo 197. Então, o que nós temos que fazer? Se alegre. Isso é para nós, que estamos dentro. E para eles, e eles simplesmente não creem. O que eles não creem? Todas essas promessas que foram feitas para ela, se cumprindo agora em nosso tempo, eles não creem. A palavra encarnada, feita carne entre seu povo, novamente, estão vendo? E eles simplesmente não creem nela. Eles não creem nela. Agora você crê? Então você deve ser alegre. Você deve ficar feliz. Você deve verdadeiramente ficar feliz ao saber que você realmente, você creu nela, você amou essa palavra. E ela agora está causando essa alegria. Se não causou para outros, não causou para outras Marias, mas causou para aquela Maria. E ela deu prova de que algo aconteceu na sua vida. Espero que Deus lhe tenha abençoado, espero que Deus lhe tenha ajudado. Esse programa é transmitido todas as terças-feiras às 8h15 da noite e eu creio que o objetivo dele é te levar mais perto de Cristo e te orientar para mostrar o que Deus está fazendo hoje. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui a nossa audiência, ver se eu encontro aqui as nossas... A audiência está aqui, nós vamos ler para os irmãos. Agradecido a todos que participaram conosco. Eu, naturalmente, não sou capaz de substituir aqui os assuntos que o Neville está trazendo para nós, para a igreja. Realmente tem sido muito bom, muito edificante, mas eu quero apenas colocar um tijolinho ali, uma massa ali, fazer a minha parte e depois os outros vêm colocando as suas peças no seu devido lugar. Mas eu espero que nessa noite você tenha sido ajudado, abençoado. Se os outros estão fora, mas você está dentro, eu quero ver você feliz, abençoado pelo lado de dentro.
nos participaram conosco hoje a irmã Emily e a irmã Lucy, em Montevidéu, no Uruguai. Irmão Martim Paz, na Argentina. Deus te abençoe, irmão Martim, ali da Argentina. A irmã Ana Lídia, Gravataí, Rio Grande do Sul. A irmã Rosane, a irmã Ada, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. A irmã Milena, a irmã Juremi Gomes, Osório, Rio Grande do Sul. A irmã Margarete, São Leopoldo, Rio Grande do Sul. A irmã Juliana, irmão Zuf, Cordilheira Alta, Santa Catarina. O irmão Daniel Maia e família, irmão Alberto e família, em Joinville, Santa Catarina. O irmão Vilmar, a irmã Suzana, irmão Davi, irmão Suela, irmã Leia. Olha, graças a Deus, irmão Vilmar, estou feliz que lá onde você está agora, lá no sítio, vocês lutaram, vocês trabalharam para isso, vocês colocaram uma antena e você agora está participando conosco desse programa ao vivo e poderá participar dos demais, das quartas, sábados e domingo. Deus te honre por esse esforço. Eu creio que o objetivo dessa internet na sua casa é justamente para servir ao Senhor, e eu tenho visto você e sua família, e a irmã ao seu lado, sua irmã ao seu lado aí, uma bênção, verdadeiramente o efeito da palavra na vida de vocês. Estou dando testemunho de vocês, como outras tantas famílias que Deus realmente tem abençoado. Vocês são um exemplo de vida, um exemplo de testemunho. Vocês participam de todos os cultos através dos DVD e agora estão, pela graça de Deus, participando através ao vivo aqui, diretamente do tabernáculo. Deus te abençoe e outros possam se encorajarem e permanecer assim, lutando para ter um lugar distante, como eles moram no sítio, e ainda ter a condição de ouvir e participar desse programa ao vivo. Irmão Edson, irmã Sueli, irmão Osmar, irmã Vilma, irmã Cleusa, de Assis Chateaubriand, irmão Olivier, irmã Maria, irmão Luiz Dias e família, irmão Guedes e família em Cascavel, irmã Glessi e família em Colombo, irmão Josué Ribeiro, Regiane Munhaque, Elber, Josiane, Edson e Leonardo Sois, em Curitiba, irmão Juarez, irmã Cladir, Enéas Marques, irmão Manuel Neto, Fazenda Rio Grande, irmã Guilmar, irmã Maria, em Guaíra, irmão Pedro e família, em Jataizinho, irmão Juraci, irmão Eduardo, irmã Érica e Miriam, em Londrina, irmão Rocha e esposa, em Maringá. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos em Maringá, onde estaremos na casa do irmão Rocha. Deus abençoe e até amanhã nós vamos nos encontrar por aí, sendo pela graça de Deus. A irmã Sueli Maia, em Pinhais, irmão Ezequiel e família, em Ponta Grossa, irmão Edson, irmã Jerusa, irmão Eliezer Maia e família, irmão Felipe, Fernanda, irmã Sofia, Joglair e Silvio, Samuel, Franciele, Sebastião e Cleide, Pedro e Inês, Eliezer e Marília, Ruth, Maia e filhos, Paulo e Daiane, Brambila, Elismar e família, Hélio e família, São José dos Pinhais, irmão Hélio, Serra Morena, onde estaremos na próxima quinta-feira, irmã Débora, irmão José e Eduardo, Gerson e Inês, Paulino, irmã Elisa, irmão Ademir e família, irmão Paulo e irmã Paula, irmão Noemi, irmão Otávio e irmã Nair, Ruth e Graça, Jair Oliveira, irmão Olegário e família, irmã Maria, irmã Ângela, irmão Valmir Mussulim, irmão Wesley e família, irmão José Francisco, irmã Vilma, irmã Clarice, irmã Miriam Chaves, Miriam e William Toledo, irmão Sandro e família, Vera Cruz do Oeste, irmão Daniel e família, e Rubens e família, em Campinas, irmão Aparecido e irmã Zilda, em Cosmópolis, irmão João, irmã Otília, Ferraz Vasconcelos, irmão Edivaldo e família, em Itapevi, irmão Enes e família, em Mogi das Cruzes, irmã Dulce, em São José dos Campos, irmão Elifas, irmã Mônica, irmã Lenir, em Macaé, irmã Gabriela, irmã Derzina, irmã Tereza, irmã Carla, irmão Wesley, irmão Henrique, Miriam Silveiro, Belo Horizonte, irmão Gilson Ferraz, Cristina, Minas Gerais, irmã Elizabeth Aguiar, Igarapé, Minas Gerais, irmão Antônio e família, Ribeirão das Neves, irmã Nádia, irmã Ana Medeiros, Nívia, Rio Manso, irmão Evandir e família, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, irmão Valdir Rocha, Cleimar, em Brasília, Distrito Federal, irmão Neville Maia, Vancouver, no Canadá. Deixa eu ver aqui, temos mais ouvinte. Irmão Lucas e irmão Josué, irmão Marcelo e irmã Regiane, em Curitiba. Irmão César Augusto, irmã Maeli, irmã Sabrine, São José dos Pinhais. Irmã Maria, irmã Noemi, em Toledo. Irmã Raquel Aline, Belo Horizonte. Irmão José Almir, Damares e Elineide, em Camaragibe,
no Pernambuco. Deus abençoe, irmão. Vocês aí, havia um tempo atrás sempre de Camaragibe, agora estão aqui de novo, comunicando à audiência que Deus vos abençoe aí no Pernambuco. E aqui conosco está o irmão Josué, nosso diácono, acompanhou conosco aqui, está o irmão Guilherme, né? Está o irmão Hugo, que sempre está cooperando conosco aqui, o irmão Eres está aqui, o irmão Tiago também está aqui, e eu não sei quantos estão ali, é uma turma de irmãos ali, eu gostaria de citar o nome de todos os cooperadores que sempre estão fazendo com que essas coisas aconteçam, porque estão na mão deles, e eu creio que Deus vai abençoá-los por prestar esse trabalho, para que essa obra possa chegar até a sua casa. Desejo um grande abraço a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, uma feliz noite. Amanhã, nossa transmissão aqui, será aqui de Curitiba, a partir das 20 horas, eu estarei em viagem para Maringá, mas aqui os homens de Deus, no Posto do Dever, estarão aqui para cumprir a sua missão, e eu espero que vocês aqui de Curitiba possam estar na igreja, venha prestigiar os obreiros, os ministrantes, venha cooperar com seus amém, e Deus vai te abençoar. Espero que Deus derrame uma grande chuva de bênção para vocês amanhã. Aquele abraço, um abraço ao Neville, em Vancouver, nosso filho que está ali, nosso filho que está em Recife, nosso filho que está em Macaé, sempre acompanhando conosco, nossa família, filhos, noras e netos. Deus abençoe todos vocês. Obrigado pela sua audiência. Ore por nós, estaremos orando por vocês. Até breve, se o Senhor assim nos permitir. Um abraço. Deus prometeu em sua palavra plena restauração, pois tem chegado o momento, a grande porção do céu irá trazer o cumprimento da tremenda vitória do amor divino. Estou cansado de caminhar esta montanha, estou descendo para o Jordão. Diante de mim vejo uma visão se abrindo, poder para amarrar esta mamba, é a terceira puxada. Agora é tempo de consagrar-me, devo ver uma mudança em mim. Entrarei em meu lugar secreto e em oração ali estarei. Guardarei a festa dos pães asmos com verdade e sinceridade, pois espero